Fala galera, pessoal, vamos abordar o tema visões, visualizações ou views nos bancos de dados. Tá? Nos bancos de dados, nós sabemos, bancos de dados relacionais, nós sabemos que a estrutura principal, a estrutura que armazena os dados, que representa os dados, é a tabela. Só que a partir dessa tabela ou dessas tabelas, nós podemos gerar as chamadas visões, ou as chamadas visualizações, ou do termo inglês view, que são representações de partes desses bancos de dados aplicáveis a determinados grupos de usuários. Então vamos estudar o que é que nós temos para saber em relação às visões, né, pessoal? Então a visão, né, não é a visão aqui, o sentido, né, não é o ocular do negócio. Então as visões elas vão justamente servir para trazer essa forma de apresentação de parte dos dados, né, ou de um conjunto específico de dados para um determinado usuário ou para um determinado grupo de usuários. Mas o que é uma visão aí em relação ao banco de dados, né? Uma visão, pessoal, é o seguinte: uma visão, na verdade, ela pode ser interpretada, tá, como uma tabela que é derivada de outras tabelas. Ou seja, é uma tabela em que os dados que vão aparecer ali, eles são dados que estão presentes em outras tabelas do banco de dados. Que estão presentes em outras tabelas, em uma ou em mais, tá? Pode ser em uma ou em mais tabelas. Então, a visão é isso. A visão, a view, na verdade, ou visualização, né? Na verdade, é uma tabelinha que a gente vai ver que não necessariamente é uma tabela física, mas é uma tabela que ela é derivada, ou seja, os dados que estão ali, na verdade, eles são dados que fazem parte de outras tabelas e que estão ali só para fornecer uma apresentação para um determinado grupo de usuários, uma representação para um determinado grupo de usuários. Então, nós podemos dizer, nós podemos afirmar que uma view é dita uma maneira alternativa de visualização dos dados, de uma ou mais tabelas. Então, veja que você pode acessar diretamente as tabelas, ou você pode acessar essas informações através das visões. E essas visões vão trazer essa forma alternativa de, de visualização desses dados, de representação desses dados, trazendo muitas vezes somente parte, né, desses dados, somente parte desses dados, porque alguns dados não são de interesse daquele grupo ou realmente não devem ser acessados pelaquele grupo por questão de segurança, por questão de proteção. E aí, o que é uma visão, né, digamos assim, tecnicamente? Nós sabemos que ela é uma tabela derivada de outras tabelas, certo? E aí é até interessante citar que ela, como ela é considerada uma tabela também para todos os efeitos, ela também pode ser uma visão derivada de outras visões, né? Você pode criar uma visão, você tem as tabelas base, que a gente chama de tabelas base, são tabelas que são realmente as tabelas armazenadas do banco de dados. Aí você cria, por exemplo, visões daquelas tabelas. E você pode criar visões sobre visões. Visões considerando já visões. Não tem limitação em relação a isso, já que ela também é considerada uma tabela. Só que ela é uma tabela um pouquinho diferente, que a gente vai ver daqui a pouquinho, uma característica importante. Na verdade, pessoal, ela é uma tabela porque ela é representada, ela é apresentada como uma tabela, tá? Ela é apresentada como uma tabela. Mas a visão, né, a view, ela é basicamente uma consulta pré-definida ou armazenada, que é executada sempre que referenciada, ou seja, ela é executada sempre que chamada. Ou seja, na prática, né? Na prática, na implementação disso, ela não é uma tabela de verdade que fica ali armazenada no banco de dados, não. Ela é dita uma tabela virtual, ou seja, ela não necessariamente existe em forma física. Ela é uma tabela virtual. Como assim, professor? Você tem lá as tabelas base, as tabelas que estão no banco de dados, e aí cria-se uma visão, né? Alguém foi lá e criou uma visão. Aquela visão, ela é basicamente uma consulta. Ou seja, você não pegou e criou uma nova tabela e jogou dados dentro, não. Você não fez isso. Você faz uma consultinha lá no SQL, que é a linguagem de consultas. Aí você faz lá um select. Aí você faz um select e diz quais são os dados. Nós não vamos entender aqui ou estudar o comando do SQL, mas ele vai trazer um conjunto de dados. E esse conjunto de dados vai ser a nossa visão. Então, na verdade, o que fica armazenado na visão é a consulta. E aí, professor, como é essa história de referenciada? Ou entenda assim,
Quando o usuário quiser acessar aquela visão, ou seja, ele clicar para acessar aquela visão, na verdade aquela consulta vai ser executada de novo. Então imagina que nós temos uma tabela com CPF, nome e salário. E eu quero fornecer uma visão para um grupo que só traga o CPF e o nome. Então eu vou fazer lá, vou criar a visão da seguinte forma: criar a visão que só me retorne o CPF e o salário. Ou CPF e o nome. Só me retorne o CPF e o nome. Isso é a minha visão. Pronto. O que, é que vai acontecer aí? Toda vez que alguém chamar aquela visão, ele vai rodar essa consulta. Ele vai me pedir para buscar lá na tabela base os funcionários, os CPFs e nomes dos funcionários, excluindo o salário. Não vai trazer o salário. Toda vez ele vai fazer isso. Toda vez ele vai fazer isso. Ou seja, ele não pega, entenda só, ele não pega aqui, navio normal, ele não pega os dados que ele consultou e cria uma cópia não, pessoal. E cria uma tabela nova não. Ela é visualizada como uma tabela, por isso que a gente diz que ela é uma tabela derivada como tabela. Ela é visualizada como uma tabela. Só que na verdade é só uma consulta. Quando você clica na visão, ele roda aquela consulta e traz os dados em formato de tabela. Tá? Então por isso que a gente diz que a view é uma consulta pré-definida ou armazenada. E ela não existe, e não necessariamente existe em forma física. Ela é considerada uma tabela virtual. Não é uma tabela física, tá? Isso é a regra. Nós vamos ver que existem as chamadas visões armazenadas ou visões materializadas. Essas visões não. Essas visões, elas vão ser armazenadas como tabelas. Ou seja, além de armazenar simplesmente a consulta, ela vai armazenar os próprios dados. Então, ela vai armazenar uma cópia daqueles dados que foram retornados na consulta. Então, tem diferença da visão para a visão materializada. Presta atenção, se a questão não citar que está se referindo à visão materializada ou visão armazenada, você vai considerar essas características que a gente falou para a visão. Agora, essa questão citar que é view materializada ou view armazenada, aí ok. Aí você vai entender que os dados em si, que a tabela em si, também é armazenada do banco de dados. E é isso que está sendo representado nessa figurinha aqui, ó. Nós temos lá a tabela base, pensa aí na tabela funcionária, que tem nome, CPF e salário. E aí, por exemplo, pensa numa visão que só retorna nome e CPF e nome. CPF e nome. Se for uma visão normal, pessoal, basicamente o que vai armazenar aqui fora é a consulta. Então, toda vez que eu quiser acessar essa visão, vai rodar uma consulta que vai selecionar esses dados na tabela base e vai voltar para cá a tabelinha virtual. Agora, se eu crio uma tabela, uma view materializada, aí eu vou criar cópia desses dados que foram consultados e vou criar uma tabela de verdade aqui, ó. Uma tabelinha de verdade, uma cópia dos dados, representando, nesse caso, meus CPFs e nomes. Só não vai trazer os salários, né? Então, essa é a diferença da view para a view materializada. O que acontece aqui, pessoal? Nós temos uma discussão em relação a isso. Que é o quê, professor? E o que acontece quando a gente tiver a atualização dos dados? Na tabela base, se alguém for lá e modificar os dados de um funcionário, por exemplo, qual que é o reflexo disso na visão? Qual que é o reflexo disso na view? Será que a visão vai ser atualizada também ou não? Vamos lá, vamos lá. Se eu atualizei a tabela base e modifiquei, por exemplo, o nome de alguém, estava errado, na visão normal, pessoal, não tem o que se preocupar. Por quê? Porque toda vez que ela for ser executada, ela vai consultar novamente. Então, ela já vai consultar os dados atualizados. Então, não tem que se preocupar. Agora, na visão materializada, aí eu tenho que ter preocupação. Por quê? Porque, na verdade, eu criei uma cópia do dado. Então, se eu tinha aqui João, por exemplo, João, só que eu tinha colocado sem acento, aí eu quis colocar ele com acento, com tio, né? Aí eu alterei na tabela base. Como é que fica na visão materializada? Na consulta não tem problema, porque quando eu consultar de novo, ao invés de aparecer João sem o tio, vai aparecer João com o tio. Que eu consultei novamente. Toda vida que eu executo a visão, eu estou consultando novamente. Agora, na visão materializada, não. Eu criei uma cópia. Então, lá na visão materializada, por exemplo, vai estar o João sem o tio, né? Então, essa visão tem que... Né, essa questão da visão materializada deve existir uma rotina de tratamento da atualização dessas visões.
Ou seja, o SGBD vai ter que tratar isso. Por exemplo, executando um procedimento, para que sempre que eu tenha uma modificação na tabela base, a visão materializada seja também atualizada. Quem vai cuidar disso daí é o SGBD, é o Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Tá? Veja que navio normal não tem que me preocupar com isso porque é consulta. Aqui não, aqui eu armazeno também os próprios dados. Ok? Então, a atualização das visões é assim que funciona para normal e para materializada. Professor, quais são as vantagens de utilizar visões? Por que eu não armazeno tudo em tabela? Por que eu não saio criando um monte de tabela para armazenar meus dados? Que a tabela não é estrutura base? Então, quais são as visões? Quais são as vantagens de utilizar visões? Primeira, economizar tempo com retrabalho. Como assim? A visão a gente não armazena uma consulta? Então, ao invés de toda vez estar fazendo a consulta, não, eu criei uma visão. Quando eu quiser selecionar aquele tipo de informação, basta eu executar a visão. Basta eu chamar, acionar, referenciar a visão. Não precisa mais eu criar a consulta, o códigozinho lá do SQL. Não preciso me preocupar com isso. Basta eu chamar a visão. Aí tem a tal da velocidade de acesso à informação, que decorre da mesma consequência, decorre da mesma coisa. Por quê? Decorre da mesma causa. Agora, para acessar uma informação, eu não preciso mais ir lá e construir uma consulta, rodar uma consulta no SQL. Não. Basta eu selecionar a visão. Eu já vou ter a informação mais rápida. Cuidado, pessoal. Cuidado. A gente vai discutir um pouquinho sobre essa característica aqui. A gente vai ampliar essa discussão sobre essa característica daqui a pouco, que eu quero chamar a atenção de vocês em relação a um ponto importante. Mascarar a complexidade do banco de dados. Ou seja, o banco de dados pode ter uma infinidade de estruturas, campos, tabelas, registro, um bocado de coisa lá. Só que nem todo grupo de usuário está preocupado com aquelas informações todas. Podem ter campos que servem só para controle do banco de dados. E aí, quando você vai fornecer essa informação para o usuário, não é importante para ele ou interessante para ele que ele tenha todas essas informações. Então, você pode mascarar essa complexidade apresentando para ele só o que ele precisa. Só o que ele precisa. Simplificar o gerenciamento de permissões de usuário. Como é que funciona isso aqui? Ó? Tem a ver com proteção de informação, com segurança da informação. Ao invés de ficar controlando que campo de tabela exatamente cada um pode controlar, ou que tabela cada um pode acessar, você cria visões específicas para cada um dos grupos de usuário que você deseja fornecer o acesso com as informações que aquele pessoal específico precisa. Então, se o pessoal de marketing precisa de determinadas informações, forneça para eles, ao invés de fornecer as tabelas, forneça para ele visões que tragam as informações que ele precisa. Forneça para o grupo de RH, para o grupo de vendas, para o grupo de almoxarifado, somente informações que ele precisa. Então, através das próprias visões, você consegue gerenciar as permissões, ou seja, que o usuário acessa o quê? E para organizar os dados a serem exportados para outros aplicativos. Então, se você quer pegar um conjunto de dados para exportar para outros aplicativos, né, para levar para outros lugares, você pode ali criar uma visão, que vai fazer uma consultinha pré-armazenada, né? Vai armazenar aquela consulta, e depois você pode exportar tranquilamente aqueles dados para outro lugar. Tá? Então essas são as 5 vantagens aí de utilizar visões. Só que eu falei para vocês que eu quero expandir essa discussão aqui. Por quê, pessoal? Porque na verdade é o seguinte, professor, como que uma view pode aumentar a velocidade de acesso às informações se ela se sempre vai executar a consulta? Ou seja, eu sempre vou ter que executar. Será que não seria só materializada que aceleraria a minha velocidade de consulta, porque eu já traria ali as coisas, já estava a tabela armazenada? Não, pessoal, olha só. A velocidade que é aumentada aqui é a velocidade de acesso às informações, mas isso é do ponto de vista do usuário. Para você, usuário, é mais rápido você acionar uma view do que ir lá buscar uma consulta SQL, fazer uma consulta, né? Você vai simplesmente acessar. Então não vai ter nenhum tempo, nenhum esforço para construir aquela consulta. Basicamente, você vai acionar a view, referenciar a view e vai trazer as informações. Não tem a ver aqui com velocidade de processamento das informações. Ou velocidade da consulta de fato, tá? Da consulta de fato. E aí é importante porque a gente tem outra estrutura nos bancos de dados que são os índices. Os índices, sim, são estruturas
que aceleram, que otimizam a consulta do banco de dados, né? A consulta mesmo, o retorno dos dados, a velocidade de retorno dos dados, tá? Então, só ter cuidado com essa característica aqui. Professor, beleza, eu entendi aqui a teoria da view, né? Mas vamos ver um exemplinho de uma visão para que a gente consiga ver essa história de pegar dado de tabela, mostrar parte, não sei o que, como é que faz. Beleza. Olha só, eu tenho aí a tabelinha matrícula, nome e salário. Tabelinha matrícula, nome e salário, certo? Aí, pessoal, vai ter um comando específico lá do SQL que não importa para a gente aqui, mas que vai criar uma visão. Vai ter lá um create view e vai criar essa visão. E aí ele pode, por exemplo, criar para a gente uma visão que vai mostrar somente a matrícula e o nome, ou seja, que vai omitir o detalhe do salário. Então, isso é um exemplo de uma visão simples. Professor, é só isso que é uma visão? A gente pode ter vários tipos de visão. Pode ter uma visão que junta tabelas, junta dados de diferentes tabelas, tá? Então, a forma, a visão, o que vai ter na visão, vai depender do objetivo daquele usuário que vai ser criado aqui no comando, tá? Mas a gente não precisa se preocupar com isso, só quero que vocês entendam que a visão vai trazer informações específicas com base em uma consulta. Então, na verdade, olha só, na visão normal, aqui é a nossa tabela base, ó. Isso aqui é a nossa tabela base, certo? Tabela base. Na nossa tabela base, nós temos lá todos os dados que estão armazenados no banco de dados, naquela tabela. Ok. Quando eu crio uma visão, pessoal, esse resultado aqui, ó, ele vai ser apresentado para o usuário, certo? Quando você acionar a visão, chamar a visão, invocar a visão, você vai ver esse resultado aqui. Você vai ver esses dados. Só que essa tabelinha que você está vendo, esse resultado que você está vendo, não está armazenado. Esses dados aqui não estão armazenados. Esses dados, eles estão sendo buscados aqui, ó. Então, na verdade, a consulta é que está sendo armazenada. Ou seja, essa consultinha aqui, que não é do nosso interesse, é que está sendo armazenada. Então, toda vez que você acionar a visão, o que é que está acontecendo? O SGBD está lá, executa essa visão. Não executa o Create View, que a visão já foi criada. Mas ele executa qual que é o procedimento de consulta da visão, o Select. Ele executa o Select, o comandinho que está aqui dentro, ó, que pode ser qualquer coisa, e faz a consulta na tabela e retorna esses dados. Ou seja, toda vez que você executa uma visão, você faz essa consulta. Exceto se aqui fosse, ao invés de Create View, fosse uma Create Materialized View, né? Materialized View, que é a visão materializada. Aí essa tabela que você estaria vendo também seria uma tabela armazenada. Beleza? Em resumo, o que nós temos de visão é o seguinte. A view normal, aí vamos chamar de view normal, mas o termo que vai vir na questão é só visão, só view, tá? Mas a view é uma tabela derivada de outras tabelas. Tabela base ou outras visões, né? Lembrando que as outras tabelas podem ser também outras visões. É uma maneira alternativa de visualização dos dados em uma ou mais tabelas. É uma consulta pré-definida ou armazenada. A consulta que é pré-definida ou a consulta que é armazenada. É uma tabela virtual, não necessariamente existe em forma física. E, em regra, elas não são atualizáveis. Não são atualizáveis, o que quer dizer isso? Que você não vai lá na visão atualizar ela, porque a consulta que é armazenada, olha só aqui, ó, o que quer dizer que é não atualizável, professor, para eu entender isso aqui, tá? Elas são não atualizáveis. Você não vai, jamais, né, vir na view e atualizar dados na view, não. Você não vai vir na view e atualizar dados na view, não. Por quê? Você nem tem, ela existe, a tabela nem existe. Como é que você vai atualizar dados na view? Então você não mantém a atualização na view. A atualização tem que ser na tabela base. Agora, as visões materializadas, elas são visões armazenadas, ou seja, você armazena a própria tabela. E aí, pessoal, elas podem ser atualizadas. O que é que significa isso? Significa que, se essa visão for materializada, é uma tabela física, Então alguém pode atualizar a própria visão, ou seja, alguém pode vir aqui e mexer nos dados da visão, porque ela existe de forma física, tá? E aí, cuidado, uma coisa é, quando atualizar a tabela padrão, quando atualizar a tabela base, o que acontece? A visão normal não tem problema, porque vai consultar já o dado atualizado. Quando atualizar a tabela padrão e a materializada, o que é que vai acontecer? Aí o sistema tem que tratar essa atualização. Se eu atualizei, olha só, pessoal, que é diferente isso aqui. Se a atualização ocorreu na tabela base,
ela tem que refletir nas duas. Ela tem que refletir na visão e ela tem que refletir na visão materializada. Na visão normal, ela vai refletir simplesmente porque vai consultar de novo, vai consultar o dado atualizado. Na visão materializada, o banco de dados tem que se encarregar, o SGBD tem que se encarregar de atualizar aquilo ali. Ou seja, se eu mutei aqui João para Silva, o SGBD vai ter que dar um jeito de entender que houve mudança e que vai ter que refletir aquela mudança aqui. O que nós estamos falando de se é atualizável ou não é outra coisa. O que é ser atualizável ou não? É se eu posso atualizar os dados direto na visão. Nós acabamos de falar aqui do reflexo de uma atualização na tabela base. Agora eu quero saber, será que eu posso atualizar a visão? Se a visão for normal, não, porque ela nem existe a tabela física. Agora, se ela for uma visão materializada, aí você pode vir aqui trocar, você pode vir atualizar ela. Em regra é isso que acontece, em regra é atualizável. Lógico, o dado não vai ser, tá? O dado não vai ser atualizado na tabela base se você mexer na visão. O dado não vai ser atualizado aqui. Ah, professor, para que alguém pode fazer isso? Sei lá, vários motivos. Não importa para a gente saber. O que importa é que a view padrão ela não é atualizável porque ela não é uma tabela que existe. A view materializada ela é atualizável porque eu posso atualizar ela. Já que ela existe, eu posso atualizar ela. Agora, essas atualizações que eu faço na tabela materializada, na view materializada, elas não vão refletir logicamente na tabela base. Tá? Não vão refletir na tabela base. Então, pessoal, em relação às visões, são essas aí as informações que eu queria passar para vocês.